Bom dia, amados irmãos da Igreja Água Viva. Nesse momento iremos compartilhar o momento devocional de hoje, que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 39, versos 1 a 18. Na palavra de hoje, verso 1 a 8, podemos observar que o povo de Judá estava sofrendo as consequências de sua desobediência. E também vemos na palavra de hoje o cumprimento de toda a palavra de Deus em relação ao povo de Judá. E a palavra do verso 8 diz assim: os caldeus queimaram a casa do rei e as casas do povo e derribaram os muros de Jerusalém. Estava acontecendo exatamente aquilo que o Senhor havia falado a Jeremias e aquilo que Jeremias também havia anunciado a todo o povo. Amados irmãos da Igreja Água Viva, é por isso que é tão importante lembrarmos que a palavra de Deus se cumpre em nós. Ela está todos os dias se cumprindo em nossa vida. E por isso devemos confiar nessa palavra firmemente, pois são palavras essas que nos trazem esperança, nos trazem paz, nos trazem alegria, nos trazem consolo, nos trazem repreensão, nos trazem correção, para que assim vivamos uma vida intimamente ligada ao nosso Senhor. Que a sua vida seja assim no dia de hoje, uma vida onde se observa o cumprimento da palavra de Deus, para que assim a viva esperança esteja no seu coração. E assim, na sequência da meditação da palavra de hoje, podemos encontrar no verso 11: mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradã, chefe da guarda, dizendo: toma-o, cuida dele e não lhe faças nenhum mal, mas faz-lhe como ele te disser. Amados irmãos, veja o que está acontecendo na vida de Jeremias. Enquanto todo o povo estava sofrendo diante de toda a perseguição de guerra causada pelos babilônios e causada pelo juízo de Deus, Jeremias, que fora fiel à palavra, fora fiel à vontade de Deus, estava experimentando mais uma vez a providência do Senhor. Porque o rei Nabucodonosor diz para um dos seus oficiais chamado Nebuzaradã, para que ele não fizesse nenhum mal a Jeremias. Não somente isso, ele diz: faça o que ele disser. Obedeça a Jeremias. É isso que nós podemos entender na palavra de hoje. Amados irmãos, vejam o que acontece na vida do homem que é fiel a Deus. Mesmo em situações de grande crise, de grande dificuldade, ele experimenta e vivencia a obra do Senhor, as maravilhas do nosso Deus soberano. E por isso, mais uma vez, eu digo para os irmãos: seja fiel à palavra. Seja fiel àquilo que o Senhor disse, e você também experimentará no seu dia a dia a poderosa mão de Deus agindo sobre a tua vida, irmão. E na sequência da palavra de hoje, versos 15 a 18, podemos ver, mais uma vez, um homem chamado Ebed-Meleque sendo citado. Quem era Ebed-Meleque? Nós sabemos que Ebed-Meleque era um homem etíope que havia livrado a vida de Jeremias da morte na cisterna. E esse homem é citado na palavra de hoje. O Senhor fala a Jeremias para que diga essas palavras a esse homem. O verso 17 e 18 diz assim: a ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue nas mãos dos homens a quem temes, pois certamente te salvarei e não cairás à espada, porque a tua vida te será como despojo, porquanto confiaste em mim. Veja o que a palavra de hoje nos mostra. Ebed-Meleque, o homem que havia ajudado Jeremias, estava sendo abençoado pelo Senhor. Abençoado pelo Senhor através de toda a obra que ele havia realizado, pela confiança que ele teve na palavra do Senhor. E por isso, amados irmãos, veja o quanto é importante nós confiarmos na palavra de Deus. Ebed-Meleque confiou na palavra de Deus, nas palavras que Jeremias estava proferindo, e assim solicitou para que salvasse esse homem da cisterna. E assim podemos ver que agora o Senhor está guardando a vida desse homem, salvando a vida desse homem dessa grande crise que o reinado de Judá estava passando. Amados irmãos, mais uma vez, lembremos dessa palavra. Essa palavra de hoje nos mostra o quê? Que a obediência à palavra do Senhor nos livra de toda e qualquer crise. Ele faz com que nós sejamos
abençoados pelo Senhor e guardados pelas mãos do Poderoso para seguirmos adiante. Que seja assim a sua vida no dia de hoje. Uma vida abençoada pelo Senhor, pela confiança, pela fé e pela fidelidade que está no teu coração.